Olá, turma. Bom, vamos dar início aqui a mais uma aula. Hoje eu preparei para que a gente pudesse conversar aqui sobre equilíbrio químico, né? Eu elaborei uma lista de exercícios para que a gente pudesse resolver juntos. Eu pediria para você aqui bastante atenção nessa aula de hoje, porque eu vou tentar resumir numa sequência aqui de 13 exercícios, acho que é isso, os principais pontos que a gente tem em relação a cálculo da constante de equilíbrio, tanto Kc quanto o Kp, constante de equilíbrio em relação às concentrações, o Kc, e a constante de equilíbrio em relação à pressão parcial, que é o Kp. Tá? Então, equilíbrio químico, né, ocorre sempre com reações reversíveis, isso a gente já viu no nosso estudo, aquelas reações que vão e voltam, a reação direta e a reação inversa. Um instante no qual a velocidade das duas se iguala. E aí, a partir do momento que o equilíbrio químico é estabelecido, eu consigo calcular a constante daquele equilíbrio, chamado Kc ou Kp. E é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Então, eu separei uma sequência de exercícios, vou tentar resolvê-lo passo a passo, o mais didaticamente possível, para que você tenha esse material de estudo sempre à sua disposição. Para você tentar acompanhar o meu raciocínio em cada uma das questões. Combinado? Bom, então vamos lá. Eu começo com 3 exemplos bem tradicionais, bem típicos mesmo de questão de prova, e depois eu trago 10 questões de vestibulares que eu achei interessante a gente discutir aqui, tá bem? Vamos lá então. O primeiro exemplo é uma questão de um vestibular, não lembro de onde, mas que eu peguei na lista de um banco de questões que eu tenho, bem simples, bem conceitual. Veja do que se trata. Considere os dados abaixo referente à seguinte reação. Qual é a reação que ele está trabalhando? A reação entre o monóxido de carbono e o gás oxigênio, produzindo gás carbônico. Observe que o meu equilíbrio é homogêneo, né? Somente substâncias gasosas envolvidas. E ele trabalha aqui com as concentrações. Né? Lembrando, esses colchetes indicam a molaridade, a concentração mol por litro das substâncias envolvidas. Dos dois reagentes, CO e oxigênio, e também do produto CO2. Ele me deu as quantidades iniciais, as concentrações iniciais. Veja, inicialmente ele me deu 0,8 mols por litro de CO e 0,6 mols por litro de oxigênio, gás oxigênio. E percebemos que não havia produto ainda no início da reação. A reação vai começar a acontecer agora. Então agora que vai começar a produzir o meu produto CO2. No instante do equilíbrio, o equilíbrio alcançado, eu observo aqui que havia a presença de 0,2 mols de CO2 neste mesmo volume de 1 litro. Tá? Ele pede os valores de X e Y, respectivamente. Ou seja, ele pergunta qual é a concentração do CO no momento do equilíbrio, qual é a concentração do gás oxigênio no equilíbrio. São essas duas perguntas que ele faz. Como que eu analiso esse tipo de questão? Uma questão bem tradicional, bem típica, como eu falei, bem característica sobre equilíbrio químico, que costuma vir em prova de Enem, de vestibular. Dadas as concentrações iniciais, eu consigo descobrir quais são as concentrações finais, né, as concentrações no momento em que o sistema atinge o equilíbrio, desde que eu tenha uma delas. Eu tenho a variação de uma delas, veja. Eu tenho a variação do início até o final da concentração do produto CO2. Tá? Perceba, no início eu não tinha nada de CO2 e no final, no momento do equilíbrio atingido, o equilíbrio alcançado, eu tenho 0,2 mols de CO2. O que isso significa para mim? Que ao longo desta reação foi produzida esta quantidade de CO2. Foi produzido 0,2 mols de CO2 ao longo de todo o meu processo, do início até o final. Tá? Aqui ao lado eu coloquei a fórmula do Kc, a minha constante de equilíbrio baseada nas concentrações. Eu nem devo usar nesta questão, mas apenas para a gente relembrar, né? Como que eu construo a expressão do Kc? Sempre produtos em cima e reagentes embaixo, elevados aos seus respectivos coeficientes. Veja, o CO2 que é produto é elevado a 2, está em cima, no numerador. E no denominador eu tenho CO elevado ao quadrado vezes a concentração de oxigênio elevado a 1, que era o seu coeficiente. Tá? É a fórmula do Kc. Pois bem, como que eu chego no valor do x e no valor do y? Vamos lá. Sabendo a quantidade de CO que foi produzida do início ao fim do meu processo,
eu consigo descobrir também a quantidade de CO consumido. Perceba, da setinha para a esquerda eu me refiro a reagentes. Reagentes são consumidos à medida que a reação ocorre. As minhas moléculas de reagente elas são quebradas à medida que o processo da reação vai ocorrendo. O produto é o contrário. À medida que a reação ocorre, as moléculas do produto vão sendo produzidas, então a quantidade aumenta. Veja, eu tinha 0 no início, no final eu tinha 0,2. Aumentou. Aumentou por quê? Porque eu produzi produto. Tá bem? O CO, por outro lado, é um reagente. Então, ao mesmo tempo que o CO2 vai se formar, o CO e o oxigênio serão consumidos. Suas quantidades vão diminuir à medida que a reação acontece. Mas diminuir de quanto? O que me diz a velocidade com que o reagente ele é consumido são os seus coeficientes. Acompanha comigo como que eu interpreto esta reação que está aqui. Veja, 2 mols de CO reagem com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de CO2. Ou seja, toda vez que eu produzo 2 mols de CO2, eu automaticamente consumi 2 mols de CO. Os coeficientes mostram isso. A relação é idêntica. O que acontece com CO acontece exatamente igual com CO2. No caso, se eu produzo 2, eu consumo 2 do outro. Veja, se eu produzir 2 mols de CO2, é porque eu consumi 2 mols de CO. Mas aqui no caso eu produzi 0,2 mols de CO2. Então, quanto de CO eu posso dizer que consumi? 0,2 também. Veja que a quantidade é igual, ó. A relação entre os coeficientes é igual. 2, 2. Então, isso aqui foi 0,2, aqui é 0,2. A diferença é que o reagente ele vai diminuindo, ele é consumido à medida que a reação ocorre. E o produto ele vai aumentando porque ele vai sendo produzido à medida que a reação ocorre. Pois bem, eu tinha 0,8 mols de CO no início. Consumi 0,2. Quanto sobrou no final? Sobraram 0,6 mols de CO. É isso o que eu tenho no final do meu processo, no momento que ele atinge o equilíbrio. Tá bem? Raciocínio semelhante eu posso usar para calcular a concentração do oxigênio. Perceba, o oxigênio tem coeficiente 1, enquanto o CO tem coeficiente 2. Posso usar essa comparação, posso usar também a comparação entre oxigênio e CO2. Coeficiente 1 aqui, coeficiente 2 aqui. Dá no mesmo, tá? Percebam, o que significa coeficiente 1 aqui? Toda vez que eu consumo 2 mols de CO, eu consumo ao mesmo tempo 1 mol de O2 para a reação poder ocorrer. Isso se chama lei das proporções definidas, a lei de Proust, lá do cálculo estequiométrico, né? Os coeficientes determinam para mim qual é a relação, a proporção definida, que sempre deve ser respeitada quando uma reação química acontece. No caso aqui, a relação é de 2 para 1. Toda vez que eu consumo 2 mols de CO, eu automaticamente também consumo 1 mol de oxigênio. Pois bem, se eu consumir 0,2 mols de CO, quantos mols de oxigênio eu consumi nessa mesma reação, nesse mesmo intervalo de tempo? Bom, a relação é sempre 2 para 1. Aqui sempre vai ser o dobro do que é aqui. Se aqui é 2, aqui é 1. Se aqui foi 0,2, aqui o consumo foi de 0,1. De novo, consumo é reagente, está diminuindo, está sendo consumido durante a minha reação. Eu tinha 0,6, consumi 0,1, agora eu tenho 0,5. Cheguei na resposta que ele pediu. Ele perguntou os valores de x e y, 0,6 e 0,5 respectivamente, tá? Mas para que eu uso essas informações? Para que me interessa as concentrações no momento do equilíbrio do CO, do O2 e do CO2? Bem, esses 3 valores eu substituo nessa fórmula e obtenho o Kc, a constante do equilíbrio referente às concentrações, tá bem? Então são esses 3 valores que eu substituo nessa fórmula para obter a constante. Eu nem preciso fazer isso aqui no caso para eu saber se este meu processo está tendo um alto ou baixo rendimento. Analisa os resultados com carinho, com atenção e me fala, na sua opinião, esse processo de produção de CO2 está sendo rentável ou não? Está tendo um alto rendimento ou um baixo rendimento? O que você acha? Perceba como que eu interpreto isso. A minha matéria-prima, aquilo que eu usei para produzir, foi CO e O2.
Eu coloquei 0,8 mols de CO para reagir. No final, sobraram ainda 0,6. Somente 0,2 reagiu. No outro reagente, veja, eu coloquei 0,6 mols para reagir. No final, ainda tinha 0,5 mols do meu reagente oxigênio. Pouquíssimo oxigênio foi usado nesta reação. De fato, reagiu. E eu só produzi 0,2 mols de CO2. Um processo, portanto, de baixíssimo rendimento. Praticamente todo o reagente que eu pus para reagir continua lá na forma de reagente. Ele não reagiu. Tá? Se você substituir esses valores lá na fórmula do Kc, você vai perceber que você vai ter um valor de Kc pequeno, uma constante de equilíbrio muito baixa, o que significa um processo de baixo rendimento. Ok? São interpretações que eu já consigo fazer observando aí os resultados calculados. Tá? Vamos para mais um exemplo. Você pode seguir aqui, já que se você estiver sentindo segurança para isso, você pode parar aqui a aula e tentar resolver a questão sozinho. E aí depois você reinicia o vídeo, dá continuidade no vídeo para ver a resolução passo a passo comigo aqui, tá? Sugestão que eu faço, acompanhe a resolução dos 3 exemplos. Fizemos o primeiro, agora estamos no segundo, temos um terceiro exemplo, onde a gente está aí recordando, aquecendo os neurônios, relembrando como é que a gente faz o passo a passo. Depois, na sequência de 10 questões que a gente tem, você faz isso. Lê o enunciado, pausa o vídeo, tenta resolver e depois você libera o vídeo novamente para você ver a minha resolução. E aí você vai tirando suas dúvidas e acompanhando o raciocínio que eu sigo. Combinado? Pode ser assim? Acho que é uma boa dica. Vamos agora ao exemplo 2 aí. O exemplo 2 fala: vamos considerar agora que em um tubo de capacidade de 2 litros foram colocados 6 mols de gás nitrogênio, 6 mols de gás hidrogênio e 6 mols de amônia em temperatura fixa. Perceba, ele me deu o volume do recipiente onde eu estou, 2 litros, e me deu as quantidades de 3 substâncias. 3 substâncias que estão envolvidas aí numa reação. Que reação? Gás de nitrogênio e gás hidrogênio reagem entre si para produzir a amônia, que é o NH3. No caso, ele colocou um pouco de produto NH3 também no meu sistema. Colocou os 3 componentes juntos. E aí ele falou: após colocar esses 3 componentes misturados num recipiente de 2 litros, esperou um tempo e o equilíbrio foi estabelecido. Veja, após ser estabelecido o equilíbrio, verificou-se a presença de 5 mols de N2 e não mais os 6 mols que ele tinha colocado. Veja, ele tinha colocado 6 mols de N2. Quando foi atingido o equilíbrio, verificou-se a presença de 5 mols de N2. O que aconteceu então? Aí ele pede, calcule o valor da constante deste equilíbrio, tá bom? Primeiro passo é montar a equação. A reação química envolvida nesse processo é essa que está na tela. Tá? Gás nitrogênio e gás hidrogênio são os reagentes. Eles reagem entre si, produzindo amônia, nesta proporção que está escrito. Afinal, a reação já está balanceada. Veja, para cada 1 mol de nitrogênio que eu ponho para reagir, eu uso 3 mols de hidrogênio nessa reação e produzo 2 mols de amônia. Todo mundo gasoso, trata-se de um sistema homogêneo, um equilíbrio homogêneo somente com substâncias gasosas. Tá bom? Ele quer o valor do Kc? Pois bem, primeira coisa que você tem que fazer, montar a estrutura, a expressão do Kc. Qual é a expressão do Kc? É uma relação, é uma razão matemática entre as concentrações dos meus componentes. Em cima eu ponho os produtos, no caso aí o NH3, que é a amônia, e aí embaixo, no denominador, eu ponho os meus reagentes, sempre elevados aos seus respectivos coeficientes. Qual que é então a expressão do Kc? Essa aí. Amônia elevado ao quadrado em cima, gás de nitrogênio elevado a 1, vezes gás de hidrogênio elevado ao cubo. Exatamente os coeficientes aqui. Tá bem? Professor, de onde eu tiro esses valores? Como que eu calculo a concentração de NH3? Como eu calculo a concentração de N2? E como eu calculo a concentração de gás de hidrogênio? É só eu pegar o dado que foi fornecido no enunciado, dividir mol por litros? Não. Porque as quantidades que ele me deu no enunciado foram as quantidades no início do processo. Veja, vamos considerar que em um tubo de capacidade de 2 litros foram colocados 6 mols disso, 6 mols daquilo e 6 mols disso outro, em uma temperatura fixa. Após o equilíbrio ser estabelecido, verificou-se a presença de 5 mols de amônia. Esta sim é a quantidade do equilíbrio.
E aqui, meus amigos, como é a constante do equilíbrio, eu tenho que substituir valores no equilíbrio. Não adianta que os valores no início da reação, não adianta colocar aqui valores no meio da reação acontecendo, não. Só faz sentido eu falar em KC se eu estiver trabalhando com as quantidades no momento do equilíbrio. Quando o equilíbrio ele é atingido e aí as concentrações não mudam mais. Tá bom? Como que eu faço isso? Receitinha de bolo, eu já falei para vocês isso em alguma oportunidade. A gente constrói essa tabelinha em 3 linhas, é a minha sugestão, tá? Em 3 linhas. Na primeira linha, você vai colocar as quantidades no início da reação. Na última linha, você vai colocar as quantidades no momento do equilíbrio químico. Veja aqui. Aqui eu vou colocar a concentração de gás nitrogênio no início, a concentração do gás hidrogênio, H2, no início, e aqui a concentração da amônia no início da reação. Na terceira linha, mesma coisa. Eu vou colocar aqui as concentrações desses 3 componentes. Só que não mais no início, mas no momento do equilíbrio. Esses 3 valores é que me são interessantes. Eu quero esses 3 valores para poder substituir aqui e calcular o KC. Tudo bem? Bom, vamos transcrever aqui para a tabelinha os valores informados no enunciado da questão, tá bom? Vamos lá? Quanto de nitrogênio tem? Quanto de hidrogênio tem? Quanto de amônia tem no início da reação? Tá aí. Veja, aqui eu não coloquei quantidades, gente, eu coloquei concentrações, para eu não esquecer, porque afinal aqui eu vou usar concentrações, ok? Veja, eu tenho 6 mols de nitrogênio num volume de 2 litros. Assim eu consigo calcular a concentração mol por litro, a molaridade do N2. Também coloquei 6 mols de gás de hidrogênio e também coloquei 6 mols de amônia, todos eles no recipiente de 2 litros. Sou capaz então de calcular a concentração. A outra informação que ele me deu também é a quantidade de nitrogênio, de N2, né, que havia no momento do equilíbrio. Havia 5 mols. 5 mols no mesmo recipiente de 2 litros, tá bom? Faço essas continhas, 6 dividido por 2, 6 dividido por 2, 6 dividido por 2, e aqui 5 dividido por 2, que dá 2,5. Olha a alteração na tela, pronto. 3 mols por litro, 3 mols por litro, 3 mols por litro, 2,5 mols por litro, tá bom? Estou com a minha tabela de fato preenchida com concentrações. É diferente de colocar só mol ali, tá bom? Eu tenho que colocar mol por litro, que é concentração. Desculpa, espirrei. Não é Covid, não, graças a Deus. Bom, e agora? Qual é o próximo passo? Professor, não me interessam essas informações de início. Eu quero essas informações aqui de baixo. Essas 3 informações aqui me são importantes para eu substituir aqui e fazer o que ele pediu. Calcular o KC, tá bom? Bom, então vamos calcular. Eu já tenho uma quantidade que ele me deu aqui. Resta eu saber qual é a concentração de hidrogênio e qual é a concentração de amônia no momento do equilíbrio. Atenção, quando eu construo essa tabelinha, eu sempre gosto de destacar aqui com 2 tracinhos esse eixo, que é para separar e te ajudar a lembrar. Do traço duplo para a esquerda, serão sempre concentrações que vão diminuindo, pois estou falando de reagentes. Veja que eu coloco o traço duplo sempre embaixo da setinha, tá? Do traço duplo para a direita, eu tenho os produtos. Portanto, as concentrações sempre vão aumentando à medida que a reação vai acontecendo. Ok? Vamos lá. Gás hidrogênio é o único componente que ele me deu a quantidade inicial e a quantidade final. Eu tinha 3 mols por litro no início, no final eu tinha 2 mols e meio. Quanto eu consumi de gás nitrogênio durante este processo? Tinha 3, agora só tenho 2,5, é porque então eu consumi meio mol por litro de nitrogênio. Tranquilo até aí? Eu tinha 3, só tenho 2,5, então eu consumi meio. Pois bem, esta informação eu tenho. Como que eu chego agora para saber, para descobrir qual foi a quantidade de hidrogênio que eu consumi nesse mesmo intervalo de tempo? Qual foi a quantidade de amônia que eu produzi nesse mesmo intervalo de tempo? Bom, para eu chegar nessa informação, eu vou usar os meus coeficientes. Veja, coeficiente 1 aqui, coeficiente 3 aqui no hidrogênio. A relação, a proporção definida aqui para que essa reação ocorra é sempre de 1 para 3. Tudo que acontece com nitrogênio acontece com hidrogênio, só que 3 vezes mais rápido, tá bom? Se eu consumir 1 mol de nitrogênio, eu consumo 3 mols de hidrogênio.
No caso, eu consumi meio mol de nitrogênio. Quantos mols de hidrogênio, então, eu consumi nesse mesmo intervalo de tempo? O triplo, né? O triplo. Aqui é sempre o triplo, ó. 3 vezes 1, o triplo. Então, aquilo que eu consumi aqui será 3 vezes. Quanto que é 3 vezes de meio? 1,5. Então, eu consumi 1,5 mol de gás de hidrogênio. Tá? Chego neste valor comparando os coeficientes. A razão aqui é sempre de 1 para 3. 1 para o seu triplo. Tá? Isso aqui foi meio, aqui foi 3 vezes meio. Negativo. Por que negativo? Porque é reagente. E essa concentração ela vai diminuindo. Eu tinha 3, consumi 1,5, sobraram quanto? Sobrou 1,5 mol de hidrogênio. Opa, já tenho duas informações úteis e necessárias para substituir no valor do KC lá. Professor, aqui não precisa mais dividir pelo volume, né? Não, eu já dividi, ó. Aqui já é concentração, mol por litro. Aqui também já é mol por litro, a resposta já vai dar em mol por litro. Hein? Falta aqui só uma. Como que eu descubro a quantidade de amônia que tem no final? Já tinha 3 no início. Deve ter produzido alguma coisa no meio do caminho, porque consumiu esse, né? Então produziu alguma coisa de amônia. Aqui vai ter um pouquinho mais de 3. Vai ter quanto? Vamos lá? Vou comparar os dois coeficientes. Como eu sou esperto, vou comparar sempre com o coeficiente 1, que é mais fácil de observar. Coeficiente 1 aqui, coeficiente 2 na amônia. O que significa isso? Toda vez que eu consumir 1 mol de nitrogênio, automaticamente eu produzo 2 mols de amônia. Bom, se eu consumir 1, aqui acontece o quadrado, né? Acontece o dobro, perdão. Tudo que eu fizer aqui acontece em dobro na amônia, tá bom? Se eu consumir 1, eu produzo 2 de amônia. Tá, mas eu consumi só meio mol de nitrogênio. Quanto de amônia eu produzi, então? O dobro. Em vez de meio, eu produzi 1. Olha com atenção, aqui é o sinal de mais, porque está aumentando, está sendo produzido. Tá? O tracinho duplo me faz lembrar isso. Daqui para a esquerda é sempre negativo. Daqui para a direita é sempre positivo. Ok? Uai, professor, tinha 3 mols de amônia? Tinha. Produzi 1? Foi. Agora eu tenho 4. Tudo isso em mol por litro. E agora eu tenho as 3 informações que me eram necessárias. O que eu faço agora? Simples. Substituo esses 3 valores na expressão do KC. A concentração da amônia é 4, vou elevar ao quadrado. A concentração do nitrogênio é 2,5. A concentração do hidrogênio é 1,5 elevado a 3. Tá? Vamos ver a substituição? Veja. Simples assim. Aqui é 4, que é a amônia. 2,5, que é o nitrogênio. 1,5, que é o H2. Então, não é uma conta simples, eu sei. 4 vezes 4 é 16, mas 1,5 ao cubo não é uma conta simples. Mas, se estivermos diante de números assim, teremos que fazer a continha com tranquilidade, tá? Pessoa não gosta de trabalhar, professor, com números decimais. Trabalha com fração, então. 2,5 é a mesma coisa que 25 dividido por 10. E aí você vai simplificando. 1,5 é a mesma coisa que 15 dividido por 10. E aí você vai simplificando, tá bom? Aí vai do gosto de cada um. Tem gente que prefere trabalhar com números decimais. Tem gente que prefere trabalhar com fração. Bom, resolvendo essa conta aí, então, o KC deste processo me deu 1,896. Um KC pequeno. Esse processo tem baixo rendimento, né? Não é difícil de perceber. Veja, dos 3 mols que eu coloquei para reagir aqui de nitrogênio, ainda tem 2,5 no final, só reagiu meio. Praticamente todo o nitrogênio que eu pus não reagiu ainda. Dos 3 mols de hidrogênio que eu pus, somente metade reagiu. A outra metade está lá ainda. Então é um processo de baixo rendimento. O meu interesse vai ser sempre consumir o máximo possível dos meus reagentes para produzir o máximo possível de produto, tá? Aqui estou diante de um processo que talvez aqui eu queira produzir amônia para vender. Pode ser um produto de interesse industrial, né? Um interesse comercial. Então eu tenho interesse em produzir amônia. Quanto mais amônia eu produzir, maior meu lucro, melhor o rendimento do meu processo. Beleza? Então o cálculo KC está tranquilo aí. Agora um último exemplo, ainda seguindo na mesma linha. Se você quiser dar pausa, fica à vontade para você resolver, mas eu vou resolver aqui para nós acompanharmos o raciocínio e você vai ver que é muito semelhante ao da questão 2. Só tem um detalhezinho nele que é importante chamar a atenção, tá bom? Acompanha comigo e lê o enunciado junto.
N2O4 e NO2, gases poluentes do ar, encontram-se em equilíbrio como indicado na equação abaixo. Uma molécula de N2A4 ela é capaz de se dividir em duas de NO2. As duas moléculas de NO2, por sua vez, se elas se encontrar, elas produzem N2O4. Tá? Ele já falou, ambas são gasosas, ó, gases poluentes do ar. Tá bem? Em uma experiência, nas condições ambientes, introduziu-se 1,5 mol de N2O4 em um reator de 2 litros. Vou repetir. Ele colocou 1,5 mol de reagente N2O4 em um reator, em um sistema, em um equipamento que tem volume de 2 litros. Fechado, evidentemente. Né? Se estiver aberto, o gás vaza, não faz sentido nenhum eu falar em equilíbrio. Estabelecido o equilíbrio, alcançado o equilíbrio, a concentração de NO2 foi observada, foi medida e ela vale 0,060 mols por litro. E aí? Calcule o Kc. Foi isso que ele pediu. Bom, como é que eu faço? Primeira coisa sempre, faço uso da equação, monto a fórmula do Kc, como as duas substâncias são gasosas, então as duas vão entrar. Veja sempre produto em cima, reagente embaixo e elevados aos seus coeficientes. O NO2 é coeficiente 2, o N2O4 é coeficiente 1. Simples assim. Preciso então dessas duas informações. Qual é a concentração de NO2 no equilíbrio? Ele deu, ó. Concentração de NO2 já deu aqui no equilíbrio. Qual é a concentração de N2O4 no equilíbrio? Ih, pessoal, deu não. Ele me deu a quantidade de N2O4 que ele colocou no início para reagir. Bom, então vamos lá, de novo, chegar à nossa tabelinha. O que a tabelinha mostra de especial? 3 linhas. A primeira linha eu vou colocar aqui concentrações de início. E aqui no final eu vou colocar as concentrações do momento do equilíbrio. Vamos ver? Em uma experiência nas condições ambientes, introduziu-se, colocou dentro do reator 1,5 mol de N2O4. Então aqui eu vou colocar 1,5 mol de N2O4 dividido pelo volume do reator. Sempre isso, mol por litro. Tá? Afinal, aqui é concentração. Vamos lá? Qual foi, então, o que ele colocou no início? Veja, 1,5 mol de N2O4 em um reator de 2 litros. Fazendo a continha aqui, 0,75 mols em cada litro. Simples, né? 1,5 dividido por 2. 1,5 mols dividido por 2 litros. Tá? O que mais que eu sei? Bom, ele me falou que 0,060 é a concentração de N2 no final, no momento do equilíbrio. Professor, por que aqui você não dividiu por 2 também? Porque, veja, aqui já é concentração. Ele falou, a concentração em mol para cada litro é de 0,060. Então, ele já dividiu para mim. Aqui no começo ele não tinha dividido. Olha, lê com calma. Introduziu-se 1,5 mol. Ponto. Ele colocou essa quantidade de mol. Não é concentração, é quantidade. Isto aqui estava dentro de um volume de 2 litros. Por isso a concentração é 1,5 dividido por 2, tá? 0,75. Mas aqui embaixo ele já falou direto concentração. Ele mesmo já fez a conta e passou para você o resultado. A concentração de NO2 é 0,060 mols para cada litro. Então não precisou eu dividir por 2 litros aqui, tá bom? Ele me deu mais alguma informação? Não, né? Mas eu sei que no início do processo não havia nada de NO2. Como que eu sei? Uai, ele é produto, a reação está começando agora. Né? Não existe antes disso, esse é o instante T igual a zero, no momento que a reação começa a acontecer. Então começa a produzir produto. Pronto, tenho essas 3 informações, agora eu consigo chegar nesta informação que é o que me falta. Se eu tiver essa e tiver essa, só substituir aqui, pum, eu tenho o Kc. Bom, acompanha comigo? Eu tinha nada de NO2 no início, no final eu tinha 0,060. Quanto de NO2 foi produzido, então, ao longo desse processo? Sem muito mistério, mais 0,060. Esta foi a quantidade de NO2 produzida, porque eu não tinha nada, e agora no final tenho ela, então ela foi exatamente a quantidade produzida. Tá? Bom, comparando agora os dois coeficientes, veja, o coeficiente do reagente é 1, o coeficiente do produto é 2. O que eu posso concluir? Toda vez que eu formo 2 mols de NO2, é porque obrigatoriamente eu consumi 1 mol do tetróxido de dinitrogênio, N2O4. Vou repetir. Toda vez que eu uso 1 mol de N2O4 para reagir, eu consigo produzir 2 mols de NO2. Então, o que acontece no produto é sempre o dobro do que acontece no reagente.
Aqui eu mato uma molécula, aqui nascem duas, tá? Uai, se nasce duas é porque eu usei uma, se produziu 0,06 é porque eu consumi quanto? Veja, este valor sempre é o dobro deste. Este valor é sempre o dobro deste. Olha aqui, 0,03. Professor, por que um é positivo e outro negativo? É negativo porque é reagente, está consumindo. É positivo porque é produto, está produzindo. Beleza? Uai, eu tinha 0,75 mols por litro. Consumi 0,03. Quanto ficou no final? 0,72 mols por litro. Tudo é mol por litro aí, tá bom? Tenho agora as duas quantidades necessárias para substituir na fórmula. Pronto, substituir. A concentração do NO2 é 0,06. A concentração do N2O4 é 0,72. Continha difícil de fazer, hein? Vou fazer de cabeça. Mas tá aí. O KC deste equilíbrio é 5 vezes 10 a menos 3. 0,005. Muito baixo. Muito baixo. Eu já tinha percebido que o rendimento era baixo, né? Olha aqui. Eu coloquei essa quantidade toda de N2O4 para reagir. Olha no final quanto ainda tem. Só reagiu 0,03. Então eu já sabia que o KC ia dar baixo, né? Tanto é que tá aqui, ó, deu mesmo. 5 vezes 10 a menos 3, né? Então é 5 dividido por 1000, tá? 0,005, tá? Um KC bem baixo. Bom, três exemplos aí, cada um com sua particularidade, algumas informações que eu achei interessante passar para você. Agora vamos entrar em questões vestibulares, tá? Tanto para calcular o KC como para calcular o KP. Espero que você consiga acompanhar aí comigo, tá? Dicas. Vou te dar as questões, dá um pause, você dá um pause e tenta resolvê-la. Depois você libera o vídeo para você ver a minha resolução e ver se bate com a sua. E se não bater, para você encontrar, identificar onde você errou. Tá bom? Aproveita esse tempo para isso. Vai ser muito bacana mais para frente, quando você estiver fazendo prova e receber os resultados da prova de maneira positiva, tá? Essa primeira questão aí, ele pede para as reações abaixo escrever as equações do KC e do KP, tá? KC relacionado a concentrações, KP relacionados a pressões parciais. E aí, tá fácil ou tá difícil? A reação 1 é simples, né? Todos os componentes são gasosos. Qual é o KC, então, dela? Né? O KC deste equilíbrio é dado pela razão entre as concentrações dos produtos em cima, dos reagentes embaixo. Aqui é tudo com coeficiente 1, aqui é tudo com expoente 1. Simples assim. E qual é o Kp, professor? Qual é o Kp desta reação? Kp é uma constante, assim como o Kc, só que em vez de usar a concentração de cada componente, eu uso a pressão parcial dele. O que é pressão parcial? Pressão parcial é a contribuição que cada substância dá para a pressão total do sistema. Tá bom? Se a pressão total é 12 atm, 12 atmosfera, um componente contribuiu com 2 atm, o outro componente contribuiu com 5 atm, até que a soma dá 12, tá bom? Isso são as chamadas pressões parciais. E como é que eu represento? Veja, no KC eu sempre levo em consideração tudo que é gasoso e tudo que é aquoso, tudo que está dentro d'água. No KP, não. No KP eu só levo em consideração aquilo que é gasoso. Somente gases exercem pressão, tá bom? Colocar o KP então, tá aí, ó. Essa simbologia, pressão parcial do CO2, ou seja, qual é a contribuição do CO2 na pressão total do sistema? Pressão parcial do NO, os produtos, ó, CO2 e NO. Embaixo, o CO, que é um dos reagentes, e o NO2, que é o outro reagente, tá? Dependendo da questão, ela vai te dar as concentrações ou ela vai te dar as pressões parciais. Você calcula o KC ou calcula o KP, tá bom? Reação 2. Você é capaz de me dizer qual é o KC dela? Vamos ver qual é? Espero que você já tenha tentado fazer. Esse é o KC da reação 2. Uai, professor, cadê o reagente? O NH4NO3, por que ele não aparece aqui? Por que ele não aparece aqui? Porque ele é sólido. E no KC eu só levo em consideração quem é gasoso ou aquoso. Certo? Sólido eu não consigo medir concentração. Sólido fica no fundo do recipiente, na forma de pozinho e tal. Ele fica lá. É um sistema heterogêneo. Tá? No cálculo KC, eu só levo em consideração os gasosos e aquosos. Por isso os dois produtos aparecem. O N2O e a água. A água, no caso, é elevada a 2. E o KP?
Mesma lógica, só que em vez de usar a concentração, eu uso a pressão parcial ocupada pelo N2O e a pressão parcial ocupada, exercida pela água, tá? No caso da água, é elevado a 2, porque ele tem coeficiente 2, ó. Então aqui é 2. Isso um multiplicado pelo outro, aqui também um multiplicado pelo outro, sem grandes mistérios. E a última, a reação 3. Reação de produção de CO a partir de carvão, né? Carbono sólido e CO2 gasoso. Qual que é o KC dessa reação? Vamos lá? Então é o KC. O CO ao quadrado em cima, porque ele é produto, o CO2 embaixo, porque ele é reagente. O carbono não entra, porque o carbono é sólido. Bom? E o KP, mesma coisa, só que em vez de colocar concentração, eu ponho pressão. Pressão parcial do CO ao quadrado, pressão parcial do CO2. Tá? Então, uma questãozinha aí conceitual, para ver se a gente sabe montar a expressão do KP e do KC. Agora vamos partir um pouquinho mais, dar uma avançadinha a mais aí. Questão 2 ainda teórica interessante. Faz aí. Dá um tempinho para você fazer aí. O sistema é SO2 reagindo com gás oxigênio produzindo SO3, que é o trióxido de enxofre. Tudo gasoso, né? Perceba que eu sempre olho, né, qual é o estado físico das substâncias envolvidas. Tudo gasoso. Então, beleza, já sei o que vai ser considerado no equilíbrio, né? Da constante. O sistema dado, então, atinge o estado de equilíbrio a uma dada temperatura quando? Quando que ele atinge o estado de equilíbrio? 1. Quando cessa a variação de volume à pressão constante? Bom, a gente já aprendeu aqui, numa aula anterior, que as propriedades macroscópicas de um equilíbrio elas não mudam. Se eu olhar para o sistema em equilíbrio, eu não vejo nada acontecer. Mas eu sei que lá dentro tem que ter duas reações ocorrendo. A reação direta e a reação inversa. E tem mais, as duas na mesma velocidade. Aí eu tenho certeza que o meu sistema está em equilíbrio, tá bom? No caso aí, quando cessa a variação de volume, é porque parou a produção de gás. Imagina que você está produzindo SO3, o volume vai aumentando. Para poder a pressão ficar constante, né? O volume vai aumentando. No momento que cessa a variação de volume e a pressão também está constante, é porque eu atingi o equilíbrio, tá bom? A temperatura não muda, é uma dada temperatura, o volume não muda mais e a pressão não muda mais. Então, eu estou diante de um sistema cujas propriedades macroscópicas não modificam o equilíbrio químico, tá bom? 2. O valor da relação não mais se altera com o tempo. Né? Atingido o estado de equilíbrio, o valor desta relação, SO3 elevado ao quadrado, SO3 elevado ao quadrado, SO2 ao quadrado, vezes oxigênio a potência 1, não mais se altera com o tempo. Fato. Estou diante aí do KC. Esta é a expressão do KC, deste equilíbrio. E o KC, gente, só muda se mudar a temperatura. Tá bom? Como ele falou que está a uma dada temperatura, então não se altera mais. Só vai mudar o valor do KC se eu mudar a temperatura. Por isso não é constante. Constante do equilíbrio. Se a temperatura for constante, eu consigo encontrar um K para o meu equilíbrio. Tá bom? E a terceira, ele fala, atinge o estado de equilíbrio quando 3. A concentração de oxigênio se torna constante. Não só de oxigênio, né? Mas a concentração dos demais componentes também ficam constantes, não se altera mais. Tá bom? Então são verdadeiras aí afirmativas 1, 2 e 3. Resposta letra D. Ok? Duas questões aí. Matamos rapidinho, hein? E essa agora? Parece simples, hein? Considere a reação reversível. A reagindo com B produzindo 2C. E ele fala, quando o equilíbrio é atingido, as concentrações de A e de B são iguais a 2 mols por litro. E a concentração de C, 3 mols por litro. Qual é a constante de equilíbrio? Bom, questão fácil, né? Na verdade, ele está perguntando se eu sei montar a expressão do KC. Qual é a expressão do KC? Produtos em cima, reagentes embaixo. Olha aí, o KC deste equilíbrio é dado pela concentração do produto ao quadrado. E embaixo as concentrações dos reagentes multiplicados um pelo outro. Bom? Ó, professor, ele já me deu aqui as concentrações já. E não foram as concentrações de início, não. Ele falou, ó, quando o equilíbrio é atingido, as concentrações são tanto, tanto e tanto. Ou seja, já me deu de cara, né, de mão beijada aí, as concentrações no momento do equilíbrio químico, tá? Vamos substituir? Concentração de C
3. Concentração de C, 3 mols por litro. Então aqui eu vou colocar um 3. Aqui no A eu vou colocar um 2. E no B eu vou colocar um 2, porque ele falou que as concentrações de A e B são iguais a 2 mols de litro. 2 mols por litro, né? No momento do equilíbrio. Vamos substituir? 3, 2 e 2, 4 sobre 9. Isso dá 2,25, resposta letra B. Tá? Uma questão aí que queria saber se eu sei montar a expressão do Cassi. Porque afinal os valores ele já me deu de cara. A pessoa não deu fazer conta nenhuma praticamente. Bom, essa é a questão 3. Questão 4. Olha aí. Tenta fazer também aí, agora em vez de trabalhar com concentrações, trabalhando com pressão. Ele já deu as pressões parciais. Veja, no andar da temperatura, ou seja, a temperatura está constante, as pressões parciais de cada componente desta reação, veja, tudo gasoso, somente gás exerce pressão. No equilíbrio vale. Então ele fala, as pressões parciais de cada componente no equilíbrio valem, respectivamente, 0,8 atm, o nitrogênio é a contribuição dele. O2, ele contribui com 2 atm. E o NO, que é o produto, contribui com 1 atm. De forma que a pressão total desse sistema seja 3,8 atm. Tá bom? Cada componente contribui com um pouquinho. E aí eu tenho a pressão total. Ele perguntou qual é o valor do Kp. Primeiro passo, montar a expressão do Kp. Tá? Produtos em cima, reagentes embaixo. Tá aí. Pressão parcial do NO elevado ao quadrado por causa desse 2 aqui. Pressão parcial de N2 elevada a 1 por causa desse coeficiente aqui. Pressão parcial de oxigênio elevada a 1 por causa desse coeficiente aqui. Bom? Então essa definição de Kp já tenho. Agora é só substituir os valores. Ele já me deu as 3 pressões no momento do equilíbrio. Então eu vou substituir. O NO é 1 atm, o N2, o primeiro, é 0,8 e o oxigênio é 2 atm. Tá bom? Fazendo aqui essa conta simples, essa sim é mais simples, dá 1 sobre 1,6, resposta 0,625, letra E. Tá bom? Tá cansando? Se você estiver cansando, minha sugestão é que você dê uma paradinha, respira, dá uma descansada, toma um copo d'água, eu tô com o copo d'água aqui do lado. Exatamente para você não cansar e continuar conseguindo acompanhar meu raciocínio, para você não se perder no meio do caminho, tá bom? Então dá uma relaxada agora, vou para a questão 5, até um presente aí, a questão do ITA, questão de destacar para você ver que são questões perfeitamente possíveis de ser feitas, tá bom? Porque às vezes algumas pessoas têm trauma. Falou que é do ITA, do IME, já pula a questão para não fazer. Não é assim não, gente. São questões com conceitos muito bem amarrados. Então eu consigo resolvê-la assim, tá? Quer tentar antes aí? Tenta. Depois acompanha com a gente aqui. Vamos lá. Seja o equilíbrio dado abaixo, veja, meus reagentes são a gás hidrogênio e gás iodo, né, iodo que está forma gasosa, produzindo 2 ácido iodídrico, também gasoso, cuja constante do equilíbrio, já me deu, o Kc, é 50 a 500 graus Celsius. Então ele me falou, gente, esta reação, quando eu estou a temperatura de 500 graus Celsius, se ela estiver no recipiente fechado, ela atinge um equilíbrio. Um equilíbrio cuja constante, cujo Kc vale 50. Tá bom? Ele já me deu Kc. Aí ele faz 3 afirmações e pergunta para mim, quais são as verdadeiras, quais são as corretas entre as afirmações feitas. Vamos ver? A afirmação 1, ele fala que é impossível obter 2 mols de HI pela mistura de 1 mol de H2 e 1 mol de I2 a 500 graus Celsius. O que você acha? Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Aqui é a fórmula do Kc, só para você que se quiser usar, tá bom? Essa afirmativa é verdadeira. Professor, como assim ela é verdadeira, professor? Eu aprendi lá na teoria de estequiometria, nas leis ponderais, lei de Lavoisier, lei de Proust. Olha aqui, professor. 1 mol de hidrogênio e 1 mol de I2 produz 2 mols de HI. Olha aqui, professor. 1 mol de H2 mais 1 mol de I2 produz 2 mols de HI. Calma, calma. Isso aconteceria se essa reação não fosse reversível. Ela é. O que significa dizer que ela é reversível? Que, estando no recipiente fechado, veja que a 500 graus, e ele reforçou isso a 500 graus,
este equilíbrio é estabelecido de forma que o Kc dê 50. Então, se você pegar essas quantidades, 2 mols de HI e colocar aqui, 1 mol de H2 colocar aqui, 1 mol de 2 colocar aqui, não vai dar 50. Pelo contrário, vai dar 2. Não, vai dar 2 ao quadrado, 4. Então, significa que eu não estou em equilíbrio, tá? As concentrações, as quantidades, os componentes terão que respeitar o equilíbrio, ok? Então, repetindo, essa afirmativa é verdadeira. É impossível obter 2 mols de HI com a mistura de 1 mol de cada componente reagente a 500 graus Celsius. A 500 graus Celsius eu tenho um equilíbrio. A reação vai, mas parte do HI se quebra e volta a ser H2 e I2. Bom? Afirmativa 2, ele fala reagentes e produtos formam um sistema heterogêneo. Não, é tudo gás. Veja, gás, gás e gás. Toda mistura de gás é um sistema homogêneo sempre, tá? E a 3, ele fala, é impossível conservar ácido iodídico puro a 500 graus Celsius. Olha que pergunta capciosa, né? Ele diz, é impossível conservar HI puro a 500 graus Celsius. De fato, é impossível. Porque se você tiver um recipiente fechado com HI, aqui tem que estar fechado, né? Porque ele é gás, senão se abrir ele vai embora. Um recipiente fechado com HI dentro a 500 graus Celsius, parte desse HI, olha para a tela, parte desse HI vai se decompor em hidrogênio e iodo. Por quê? Porque ele tem que atingir o equilíbrio até que o Kc valha 50. Tá bom? Então, você não consegue manter o HI puro, né? Conservar HI puro a 500 graus Celsius. Só se você mudar a temperatura aí, tá bom? Mas a 500 graus Celsius não consegue. O equilíbrio é estabelecido espontaneamente, tá? Corretas, então, 1 e 3, resposta letra E. Tá? É a questão do ITA, mas perfeitamente fazível, né? Como a gente pode dizer aí, assassinando o português. Vamos para a sexta? Sexta questão. Sexta questão é legal. Ele me deu Kp, veja, o valor de Kp para o equilíbrio é 2,8 vezes 100. É o Kp. Numa temperatura de 1000 Kelvin, né? 10 a 3 Kelvin, temperatura absoluta, né? Ele pede qual é o valor do Kc nessa temperatura, nessa mesma temperatura. O professor, ele me deu Kp e pediu Kc? É. Por isso a questão até dá essa fórmula de brinde para você. Olha aqui, é uma relação entre Kp e Kc. Se você tiver um, você consegue obter o outro. Veja, Kp é igual a Kc multiplicado por RT. O que é RT? R é a constante universal dos gases, lá da teoria dos gases, tá? PV igual a nRT, né? É aquele R lá, constante universal dos gases, vale 0,082, usando as unidades do sistema internacional. Tá? A temperatura aqui, o T, temperatura, gente, sempre em Kelvin, pelo amor de Deus, não use temperatura em graus Celsius para resolver questões sobre gases, tá bom? É a temperatura sempre absoluta, em Kelvin, senão dá errado. E aqui um expoente que ele chamou de ΔN. O que é esse ΔN, professor? Está escrito aqui, ó. ΔN nada mais é do que o número de prótons do produto menos o número de prótons, o número de mols do produto menos o número de mols dos reagentes, tá? Então esse ΔN é a variação do número de mols. O mols que eu tinha no final menos os mols que eu tinha no início dos reagentes. Vamos ver? Vou pegar então essa equação e vou substituir os valores que ele me deu. Ó. Ele me deu Kp, ele me deu T. O ΔN eu vejo aqui na reação, vou já mostrar para vocês. O R eu sei, é uma informação de conhecimento universal, é a constante universal dos gases. Vai voltar o Kc, que foi exatamente o que ele me perguntou. Olha aí, ó. Tá? Dada esta equação, vamos substituir os valores que foram fornecidos na questão. Olha, esse aqui é o valor do Kp, esse aqui é a temperatura, veja, o Kp eu vou substituir aqui, a temperatura eu também substituí por 10 a 3, e aqui a constante universal dos gases, 0,082. Tá? Tá faltando só o Kc, que é o que eu vou calcular, e tá faltando o ΔN. Olha para a reação agora. Quantos mols eu tenho no produto? Aqui, ó, número de mols do produto menos número de mols do reagente. Quantos mols eu tenho no produto? 2. Quantos mols eu tenho nos reagentes? 3. 2 mols de SO2 e 1 mol de O2.
Então, o ΔN, aí, a variação de número de mols, é número de mols final menos número de mols inicial. No final eu tenho 2, está escrito aqui, ó, 2 mols. No início eu tenho 3. Então é 2 menos 3. Quanto vale 2 menos 3? Menos 1. O expoente, então, dessa minha relação entre Kp e Kc vai dar menos 1. O que significa algo elevado a menos 1? Que ele está no denominador. Olha a transformação que eu vou fazer. Simplesmente joguei esse termo 0,082 vezes 1000 para o denominador. Agora, gente, está fácil. Eu quero o valor do Kc. Vou multiplicar em x, em cruz. Kc vezes 1 é Kc. Isso vezes isso dá esse númerozão aí. Tá bom? Foi isso que aconteceu. Ah, agora eu tenho esses números, professor. Veja. Isso multiplicado por 1000, multiplicado por 2,8, multiplicado por 100. Este é o valor do Kc. Exatamente. Vamos juntar? Juntei os dois números decimais aqui e as duas potências de 10. Tá? Produto de potências de 10, você junta a base e soma os expoentes. Aqui vai dar 10 a 5. E aqui, 0,082 vezes 2,8 dá 0,23. 0,23 vezes 10 a 5. Tá? Notação científica, esse número aqui tem que ser sempre entre 1 maior que 1 e menor que 10. Aqui ele não está maior que 1, ele está 0,2. Então eu vou multiplicar esse número por 10, ao mesmo tempo que eu divido esse por 10. Não muda nada, né? 2,3 vezes 10 a 4. Eu fiz a vírgula caminhar. Multipliquei isso aqui por 10. Aí ficou 2,3. Divido esse por 10. Ficou 10 a 4. Ok? Resposta letra E também. Tá acabando a aula, faltam 4 questõezinhas. Vamos tentar chegar aqui no final, tá bom? Questão 7 agora. Questão 7, ela me deu uma reação genérica, hipotética. Veja que A e B são reagentes, C e D são produtos, mas o produto D ele é produzido em dobro, né? Com coeficiente 2. Vamos ver o que isso significa. Para esta reação genérica, foram obtidas as seguintes concentrações no equilíbrio. Então, ele vai me dar aí, ó, concentração do componente A no equilíbrio é 4 mols por litro, do B é 3, do C é 1,5, do D é 2. Ele pergunta, com base nessas informações, calcule a concentração em mol por litro de A quando a concentração de B for 8, a de C for 4 e a do D também for 4. Como que eu faço essa questão, professor? Primeira coisa, estou trabalhando com concentrações, então eu vou montar a expressão do Kc. Qual que é a expressão do Kc? Olha aqui. Produtos em cima, reagentes embaixo, sempre lembrando dos expoentes. Tá? Esse expoente 2 do D está em razão do coeficiente 2 do D também. Agora, gente, para eu saber o valor do Kc, quanto vale o Kc em números, é só substituir os dados aí. Veja, no equilíbrio eu tenho essas 4 informações valendo. Ele já falou, no equilíbrio. Tá? A concentração de A é 4, então vou colocar um 4 aqui. A concentração de B é 3, vou colocar aqui. A concentração do C é 1,5 e a do D é 2. Vamos substituir? Substituir. Quanto dá esse Kc? Tutum, tutum, meio. Kc é 1 sobre 2, é 0,5, é meio. Uai, professor. Então, se eu sei qual é o Kc, e esse Kc não muda, se a temperatura não mudar, o Kc é o mesmo sempre, então eu consigo calcular a concentração de A, que foi o que ele pediu, usando esses três dados. Ó. Quando o B for 8, o C for 4 e o D for 4, qual é o volume de A? Eu sei que essa combinação entre eles tem que dar meio. Olha o que eu vou fazer. Quando o C, né, aqui é o C, for 4, o D for 4, só que ele é elevado a 2. O A é o que eu quero calcular. E quando a concentração de B for 8 mols por litro, está aqui o Kc. E este Kc é igual a 1,5, né? 0,5 ou 1 sobre 2, 1,5. Tá? A gente acabou de calcular aqui, ó, 1,5. Agora, equação matemática de boa, tá? O 2 só para cá multiplicando, fica 8A igual a isso aqui tudo, ó. 4 ao quadrado é 16, aí tem 4 vezes 16 ainda, tá? Ó, se eu multiplicar aqui em x, esse 2 sobe, aí fica 2 vezes 4 vezes 16, isso aqui vezes 1, né? A vezes 8. Substitui, só ajeitei aqui, ajustei a equação, colocar a variável de um lado e os números do outro. Tá? 2 vezes 4 é 8, cortei com 8 de baixo. A concentração do A é 16 mol por litro.
Matemáticazinha simples, tá? O que eu tinha que saber aí? Que, dada três constantes, três concentrações no equilíbrio, eu consigo descobrir a quarta, desde que eu tenha o valor do Kc. Tá bom? Questão 8. Não cansa, não cansa. Essa é legal. Ele falou, considerando a reação tal, veja, PCl3 reagindo com Cl2 produzindo PCl5, tudo gasoso também, então não tem muito estresse. A sua constante de equilíbrio em termos da concentração, que é o Kc, vale 1,8 na temperatura T. Então essa temperatura não posso mudar mais, T. Enquanto a temperatura for T, o Kc é 1,8, não muda, tá? Em um recipiente, a temperatura T, temos uma mistura dos três gases com as seguintes concentrações. Opa, então ele pegou agora um recipiente, na temperatura T, que é a que eu estou trabalhando, e ele disse, ó, dentro desse recipiente tem três gases. O PCl3 nesta concentração, já me deu a concentração direto, o Cl2 nesta concentração e o PCl5 dessa. Ele me informou. Aí ele quer saber, será que esse sistema está em equilíbrio? Ou será que não? Ele fala, ó, letra A, o sistema está em equilíbrio. Letra B, a concentração de PCl5 irá diminuir. A de Cl3 irá diminuir. O sistema se encontra em equilíbrio, mas a concentração de Cl2 irá diminuir. E aí, o que você acha? Né? Primeira coisa, deixa eu montar a fórmula do Kc. Tá? A fórmula do Kc é essa aí. Produto em cima, reagentes embaixo. E eu sei que esse Kc vale 1,8. Cadê meu mouse? Esse Kc vale 1,8. O que eu vou fazer então? Eu vou substituir esses valores na equação. PCl5 em cima, ó, PCl5 em cima. Aqui o PCl3 e aqui o gás cloro. Substituir. Agora, faz a continha aí para mim. Vê se esse negócio vai dar 1,8. Se der 1,8, beleza, estamos em equilíbrio. Se ele der diferente de 1,8, meus amigos, eu sinto lhe informar, nós não estaremos em equilíbrio mais. Veja o que acontece ao substituir, ao fazer essas continhas. Essa razão deu 10. E 10 é muito maior do que 1,8, que é o Kc. Tá bom? Aqui, o Kc vale 1,8, enunciada a questão. Eu obtive 10 com esses dados. Conclusão que fica. Primeiro, o sistema não está em equilíbrio, porque se tivesse equilíbrio, o Kc teria que ser, essa razão teria que ser o Kc, que é 1,8. Segunda conclusão que eu tiro. Tá, professor, o sistema não está em equilíbrio, afinal, essa razão aí deu 10, era para ter dado 1,8, não está em equilíbrio. Pergunto, o que o sistema vai fazer para entrar em equilíbrio, então? Se o Kc dele é 10 agora, para ele entrar ele só vai entrar em equilíbrio quando esta razão não for 10, for 1,8. Então, gente, o objetivo desse meu sistema que não está em equilíbrio é, olha para a tela, acompanha meu raciocínio. O objetivo do meu sistema aqui vai ser diminuir esse valor. Diminuir esse, para poder o 10 ir diminuindo, caindo. Outra coisa que ele faz, e é automático, né? Toda vez que ele diminui esse valor, esse de baixo aumenta. Porque veja, aqui em cima é o PCl5, ó, 0,5 mols. Se isso aqui começa a cair, é porque ele virou reagente. Aí a reação inversa está acontecendo mais rápido. Ou seja, nessa situação aqui, se ele misturar esses três componentes no recipiente fechado, na temperatura T, que não pode mudar, os componentes vão ficar desesperados para consumir PCl5, aí diminui esse valor de 10, e produzir PCl3 e gás cloro. Quando eu faço isso, esse valor vai diminuindo cada vez mais. Cai de 10 para 9, cai para 8, cai para 5, cai para 4, cai para 3,5, cai para 1,8. Quando ele chegar em 1,8, opa, eu atingi o equilíbrio. Tá bom? Vamos ver então as alternativas? Podes concluir que o sistema se encontra em equilíbrio. Não, não se encontra em equilíbrio porque a razão não está valendo 1,8, está valendo 10. Letra B, a concentração de PCl5 irá diminuir. Verdade. Este valor aqui de cima tem que diminuir. Quem que é ele? PCl5, ó. O numerador é o PCl5. Este valor tem que diminuir para poder essa razão ir caindo de 10 para 9,87 até chegar 1,8, tá bom? É a resposta à questão, letra B. Vamos só ver o restante. Letra C, a concentração de PCl3 vai diminuir? Não. A concentração de PCl3 que está embaixo, ela vai aumentar. Ela tem que aumentar, tanto a dela como a de cloro, para poder esse número ir caindo.
Se eu aumento o denominador, o número vai caindo, né? A razão é assim que funciona. Então o PCl5 vai aumentar, não vai diminuir, não. Letra D. O sistema se encontra em equilíbrio? Não, eu já sei que não. Mas a concentração de Cl2 irá diminuir. Peraí, filho. Ou está em equilíbrio ou a concentração muda. Depois que atingir o equilíbrio, as concentrações não mudam mais. As condições, as propriedades macroscópicas do sistema permanecem inalteradas. Tá? As concentrações de todos os componentes estancam, travam, param de aumentar e diminuir. Tá bom? Isso é típico de um equilíbrio químico. Letra E. A constante de equilíbrio Kc muda de 1,8 para 10, mantendo-se a temperatura constante. Não, mula! O Kc não muda. Se a temperatura está constante, o Kc não pode mudar. O Kc fica 1,8, tá? Ah, pessoal, mas aqui deu 10. Isso, aqui deu 10 porque eu não estou em equilíbrio, tá? Não há equilíbrio químico com esses valores. Esses valores vão ter que mudar para poder eu atingir o equilíbrio, tá bom? Kc não muda. Temperatura constante, Kc também é constante, tá bom? Só faltam duas questõezinhas, ó. Estamos indo aí, conseguindo evoluir rápido. Uma questão aí parecida com aquela lá do exemplo, ó, a mesma reação, né? O tetróxido de nitrogênio, que é o N2O4, se decompõe em O2. Mas ele pergunta sobre qual que é a pressão parcial do NO2 e qual que é o Kp deste equilíbrio. Opa, então a questão aí envolvendo Kp. Vamos ver? Vamos ler o enunciado. Se você quiser, depois dá uma pausa e resolve sozinho. Depois só confere com a minha resolução. Questão 9. Um frasco a 25 graus Celsius foi preenchido exclusivamente com tetróxido de nitrogênio. Opa, então não havia mais nada lá dentro do frasco, só o vácuo. Aí ele colocou o N2O4. Ficando com pressão total de 3 atm. Opa, a pressão total do sistema era 3 atm. Só tinha ele mesmo, então. Nessas condições, o N2O4 se decompõe, formando o dióxido de nitrogênio segundo esta equação. Veja, o N2O4 se decompõe em duas moléculas. Eu tinha uma molécula só, se decompôs em duas, do tipo NO2, duas moléculas menorzinhas, né? Eu tinha uma grandona, ela se quebra em duas menores. As duas menores, por sua vez, se chocam e voltam a ser a molécula grandona que era antes. É o que eu chamo de reação direta e reação inversa. Maravilha. Mantida a temperatura, ou seja, não vou sair do 25 graus Celsius, após o equilíbrio ser atingido, após atingido o equilíbrio do sistema, verifica-se que a pressão parcial do N2O4 é de 2,25 atm. Opa, antes era de 3. Lá no início, quando ele estava sozinho, a pressão total do sistema era a pressão do N2O4, que só tinha ele, era 3 atm. Agora caiu para 2,25. Opa, se diminuiu a pressão é porque esse cara está sendo consumido. O N2O4 está sendo consumido para produzir NO2. Olha aqui, nossa tabelinha velha de guerra, tá? 3 linhas horizontais, na primeira as concentrações de início, no caso aqui as pressões, né? Na última linha, as pressões parciais no momento do equilíbrio. Vamos lá? O que ele falou? No início da reação, eu tinha 3 atm de pressão do N2O4 e tinha 0 do NO2, tá? O N2O4 era o único componente do sistema, por isso que a sua pressão parcial é igual à pressão total do sistema. Passado o processo, chegou-se no equilíbrio. Nesse instante, veja, após atingido o equilíbrio, verificou que a pressão parcial do N2O4, desse cara aqui, não é mais 3, agora é 2,25. Que conclusão que eu observo? Opa, ele tinha uma pressão, ele exercia uma pressão de 3, estava bem forte. Por algum motivo, ele foi sendo consumido, foi diminuindo a quantidade em 2 ou 4, então diminui a pressão que ele exerce. Diminuiu de 3 para 2,25. Tá bom? De quanto foi a redução aqui? A redução foi de 0,75 atm, de antes para depois. Uai, professor, como é que isso aqui vai me ajudar? Olha agora para a reação. Tudo que acontece aqui, acontece acolá em dobro. Cada molécula de NO4 que eu consumo, eu produzo 2 de NO2. Então eu posso estar até diminuindo a pressão de um, mas eu vou aumentar do outro. Está sendo produzido, né? Produzido de quanto? Olha aqui. Se aqui é 1, aqui é 2, ou seja, que é sempre o dobro do que acontece aqui. Se foi consumido 0,75 aqui,
quanto de NO2 será produzido? Né? Reagente consome, produto produz. O próprio nome já diz. Quanto de NO2 vai ser produzido? Você chegou nesse dado lá? Na sua resolução? Uai, se aqui é 0,75 e aqui é o dobro, então vai dar 1,5. Simples assim. Né? Tudo que acontece no N2O4 também vai acontecer no NO2, só que dobrado. Né? Tudo multiplicado por 2. Aqui é 1, aqui é 2. Bom, eu tinha 0 pressão de NO2 no início. Depois eu aumentei 1,5. Resultou em 1,5. Tá? Tenho aí as duas pressões parciais. Foi a primeira pergunta que ele fez. Ó. A pressão parcial do NO2 após atingir o equilíbrio. Está aqui. Ó. Pressão parcial do NO2 após atingir o equilíbrio. Então a resposta é 1,5 atm. Ou é letra A ou é letra D. O restante eu já eliminei. Tá? Ou é A ou é D. Qual foi a segunda pergunta que ele me fez? Qual que é o valor do Kp? Kp, ó. Olha a fórmula do Kp. Produtos em cima, elevado ao quadrado, evidentemente, porque tem um 2 aqui. E no denominador, os reagentes. Tá? Elevado a 1, porque aqui é o coeficiente 1. Pronto. Este é o valor do Kp. Pronto, professor? Pronto. É só substituir. Pressão parcial do NO2, 1 atm e meio, 1,5 atm. Põe aqui, ó. Tá? Pressão parcial do N2O4, 2,25 atm. Está aí substituído. Continha simples de fazer, só que não. Resolvendo isso aqui, eu chego que o meu Kp vale 1. Tá? 1,5 vezes 1,5 dividido por 2,25 dá exatamente 1. Cheque. Resposta, perdão, letra A. A pressão parcial do NO2 é 1,5 atm. E o Kp deste equilíbrio é 1. Tranquilo? Vamos para a última, encerrar a aula de hoje. Olha aí, no ITA também, tinha que ser, né? Não podemos brincar em serviço. Questão do ITA. Eu vou ler o enunciado, depois se dar uma paradinha aí para resolver. Em 5 copos marcados, copo A, copo B, C, D e E, tá aqui eles, ó, os copos. Existem soluções com concentrações iniciais das substâncias X, Y e XY, dadas nas alternativas abaixo. Então tá aqui as concentrações, ó. Mol por litro, mol por litro, mol por litro. Tanto do X, como do Y, como do XY. O Kc é a respectiva constante de equilíbrio a 25 graus Celsius. Beleza. O Kc vale 4 a 25 graus Celsius. Tá bom? Em qual dos copos abaixo, todos a 25 graus Celsius, podemos esperar que a concentração de XY vai diminuir? Opa! Se a concentração de XY vai diminuir, o que está acontecendo? A reação inversa está acontecendo mais rápido do que a reação direta. Porque a reação direta produz XY. A inversa consome. Então, se a concentração de XY está diminuindo, é porque o equilíbrio está desativado, não está em equilíbrio, e ele está tendendo mais para a esquerda, tá? A reação 2 de consumo de XY aumenta a velocidade dela. Bom, então eu queria a resposta. Em qual desses copos podemos esperar que a concentração inicial irá diminuir? Como que eu faço essa questão, gente? Primeiro eu vou pegar a fórmula do Kc. Está aqui a fórmula do Kc. Ó. É concentração do produto, XY, sobre a concentração dos reagentes multiplicados. Tudo elevado a seus coeficientes, como é tudo 1, tá fácil aqui. Este Kc vale 4. Ele já deu para mim, ó. A constante do equilíbrio desta reação é 4. Aqui. Isso não muda. Qual que vai ser então a minha estratégia agora? Vou pegar os valores das concentrações que ele me deu. Veja, concentração de X, concentração de Y, concentração de XY. Vou substituir na fórmula. Se der 4, é porque está em equilíbrio. Ou seja, a concentração de ninguém vai diminuir e nem vai aumentar. Se o valor estiver abaixo de 4, significa que o meu Kc está pequeno. Ele vai tentar aumentar. Como que eu aumento o Kc? De valor baixo para chegar até 4. Como que eu aumento o Kc? Aumentando a concentração de XY. Tá? Então eu vou procurar em qual desses copos eu tenho um Kc, não é nem um Kc, mas eu tenho uma razão XY dividido por X vezes Y maior que 4. Porque onde eu tiver uma razão dessa maior que 4, é porque não está em equilíbrio, para estar em equilíbrio tinha que estar 4, e ele vai tentar diminuir espontaneamente.
ele vai tentar diminuir esse valor, que hoje está maior que 4, até chegar no 4, que é o valor do Kc. Tá? Ou seja, onde eu encontrar uma razão cujo valor é maior que 4, ela vai ter tendência de consumir XY para poder dar uma estabilizada e atingir o equilíbrio novamente. Tá bom? Vamos lá? Acompanha comigo aqui. Copo A. Concentração de X é 1, Y é 1, XY é 1. Eu ponho 1 aqui em cima, ponho 1 aqui do lado, ponho 1 aqui do lado. 1 sobre 1 vezes 1 dá 1. Razão 1. Professor, então essa razão está dando 1, está abaixo de 4. Ele vai tentar chegar no 4? Vai, espontaneamente, sozinho. Tá? Enquanto essa razão não der 4, ele não para. E para essa razão sair de 1 para 4, o que tem que aumentar aqui? Tem que aumentar o numerador. O numerador tem que crescer. Mais XY vai ser produzido. Aqui já estou colocando meu primeiro pé no próximo tópico do estudo do equilíbrio químico, que é o deslocamento do equilíbrio, né? O chamado princípio de Le Chatelier. O equilíbrio desloca para a esquerda e desloca para a direita. Qual que ele faz? Né? Qual é a tendência dele a fazer? No caso aqui, esse sistema vai produzir mais XY. A reação 1, olha para a tela. A reação 1 vai aumentar sua velocidade. Até eu produzir XY, e em contrapartida também consumir X e consumir Y, né? Toda vez que eu produzo XY, é porque eu estou consumindo esse cara e estou consumindo esse também. Tá tudo aquoso, tudo dentro d'água aqui. Então, eu tenho um equilíbrio deslocado aí para a direita, no caso, tá bom? Vamos ver a letra B. Letra B, 4, 4 e 10. Então, eu ponho 10 aqui em cima, um 4 aqui embaixo, 4 aqui embaixo, vai ficar 10 dividido por 16. Dá 0,625. De novo, uma razão abaixo do Kc, abaixo de 4. Esse sistema vai espontaneamente a produzir mais XY, consumir X, consumir Y, até que essa razão dê 4. Tá bom? Letra C, o numerador é 1, cada denominador é 4, então é 1 dividido por 4 vezes 4, 1 dividido por 16. Dá 0,0625. Pior ainda, né? Tá só diminuindo essa razão. Era 1, caiu para 0,6 e agora para 0,06. De novo, a tendência é aumentar, produzir XY para esse número aqui crescer e esta razão deixar de ser 0,06 e chegar a 4. Copo D, ai meu Deus, vai ser o último, quer ver? Copo D, vamos substituir esses valores? 4 aqui, 2 aqui, 1 aqui, então 2. Opa, já cresceu, mas ainda está abaixo de 4. Esse sistema vai continuar produzindo XY espontaneamente, até que o valor da razão aumente e chegue em 4. Encerrando a aula, letra E. Vamos substituir, põe 4 em cima, põe 1 aqui e põe meio aqui, tá? Resposta, a razão deu 8. 4 aqui em cima, 1 aqui e aqui 1 sobre 2. Esse 2 sobre, multiplica pelo 4 estava aqui e dá 8. Opa! A minha razão agora deu bem maior que o Kc. Era para ter dado 4, deu 8. O que ele vai fazer? Vai consumir XY. Esse valor tem que diminuir urgente, está dando 8 a razão. Então, ele vai consumir XY. E como que ele consome XY? Produzindo X e produzindo Y. Está aqui, ó. O XY, por algum motivo, ele se quebra em duas partes, produzindo X e produzindo Y. Tá? Se você colocar essas três concentrações dentro do recipiente fechado, né, no caso aí um sistema aquoso, ele vai espontaneamente consumir XY e produzir mais X e produzir mais Y. Ó, porque ele diminui isso, aumenta aqui e aumenta aqui. O valor da razão vai caindo de 8 para 7 para 6 até chegar em 4. Tá bom? Resposta, então, letra E. Nesta combinação aí de concentrações, 1, meio e 4, nessa combinação não está em equilíbrio e a tendência é que a velocidade da reação 2 aumente para consumir XY e produzir essas duas substâncias. Beleza? Bom, tentei ir no batidão só. É interessante que você tenha ido parando aí, resolvendo as questões. Espero que tenha conseguido, tá bom? E nós tivemos a oportunidade de ver aí, né, várias... Deixa eu cancelar aqui, parar a apresentação. Nós tivemos a oportunidade de ver várias questões bem diversas sobre cálculos, né, de Kc e Kp, as constantes do equilíbrio químico, tá bom?
Espero que você tenha aí gostado da nossa aula, dessa sequência de exercícios, e que isso te ajude na compreensão do estudo do equilíbrio químico, tá bem? Próximo passo que nós vamos dar agora, estudar o deslocamento do equilíbrio. O princípio de Le Chatelier. Como que eu faço? Já tenho o equilíbrio, o meu KC definido, agora eu quero aumentar o rendimento. Para aumentar o rendimento, eu tenho que produzir mais produto. Vou deslocar o equilíbrio para um lado. Não, agora eu quero diminuir o rendimento. Por algum motivo eu quero diminuir a minha produção. Tem que deslocar o equilíbrio para a esquerda. Enfim, é assunto para a próxima aula. Tá bom? Obrigado a todos pela atenção. Paramos por aqui por enquanto e até a próxima, se Deus quiser. Bom, grande abraço a todos. Vou interromper aqui a gravação. Até a próxima, pessoal. Se tiver dúvidas, só mandar.